E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula de forma remota, então se liga aí que a aula já vai começar. O assunto de hoje é sobre os números inteiros. Nós já estudamos sobre os números naturais. Os números naturais iniciavam no zero e continuavam nos números positivos. Já os números inteiros, além do zero e dos números positivos, nós vamos considerar também os números negativos. Então, nesse primeiro momento, para você entender melhor essa situação, nós vamos trazer alguns exemplos onde nós utilizamos números positivos e negativos no nosso dia a dia. O primeiro exemplo que nós podemos citar é sobre temperaturas de localidades diferentes. Então, enquanto no dia 18 de janeiro de 2022, num determinado horário, em Salvador, Bahia, e Brasil, a temperatura média girava em torno de 26 graus Celsius. No mesmo horário, em Rússia, na cidade de Yakutsk, a temperatura foi mínima de menos 40 graus Celsius. Aí você vê a relação de utilizar número positivo para uma temperatura alta e número negativo para uma temperatura baixa, abaixo de zero. Outro exemplo que a gente pode citar é em relação a um extrato bancário, que ele apresenta situações de crédito e de débito. Crédito significa valores positivos que entram na conta e débito significa os valores negativos que saem da conta. No extrato, o crédito sempre tem valor positivo com sinal de mais ou não apresenta nada, enquanto o débito ele deve apresentar o sinal de menos na frente do número. Veja aí o extrato do livro para você ter uma ideia. Outro exemplo que a gente pode citar é num torneio de futebol, na tabela de um torneio de futebol. Aí no livro você tem um exemplo da tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2021 da Série A. Então tem alguns casos. Você nota que o Atlético Mineiro ele está em primeiro e o saldo de gols dele é 33, porque ele marcou 67 gols e sofreu 34. Fazendo essa diferença, ele vai ter saldo positivo. Já o Bahia, que se encontra em 18º lugar, o saldo dele é negativo, representado pelo valor menos 9. Por quê? Porque ele apenas marcou 42 gols e sofreu 51 gols, dando um saldo negativo para esse time. Um último exemplo que a gente pode citar é sobre altitudes. As altitudes, elas são referentes ao nível do mar. Então, qualquer altura acima do nível do mar é considerado um valor positivo. E as alturas abaixo do nível do mar, que são as profundidades, são consideradas valores negativos. O ponto mais alto do mundo é o Monte Everest, que fica na fronteira do Nepal com o Tibete, e ele tem 8.848 metros de altitude, enquanto o ponto mais profundo do mundo é conhecido como Challenger Deep, fica localizado na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, e ele mede menos 10.924 metros de altitude, ou seja, uma profundidade dentro do mar de 10.924 metros. Agora que a gente já viu aí alguns exemplos de onde nós utilizamos esses números inteiros, ou seja, números positivos e negativos, nós vamos fazer as atividades da página 36. São 4 questões. Você vai copiar os enunciados, A primeira, você copia os enunciados, você copia os itens e responde. Na segunda, também copia o enunciado e não precisa copiar um texto que tem lá. Terceira, copia o enunciado e responde. E na quarta também, você copia o enunciado, não precisa copiar o texto, copia os itens que estão lá e responde. Bom trabalho, bons estudos, e eu vou estar esperando o seu retorno online aqui para a gente dar o ok e você garantir a sua presença de hoje. Até a próxima!